Olá! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Matemática Financeira. Nesta aula, iremos falar sobre os conceitos fundamentais desta disciplina. Capital. Capital vai ser qualquer valor monetário associado a uma moeda ou bem. Operação financeira. Operação financeira é qualquer ação que produz variação de um ou mais capitais num determinado período de tempo. Exemplo, empréstimos, investimentos e financiamentos. Valor atual ou valor presente, que eu vou usar a sigla VP. É o valor do capital no início da operação financeira. Valor do futuro, que eu vou utilizar a sigla VF. É o valor do capital no final da operação financeira. Agora, vamos definir uma das principais definições dessa disciplina, que é a definição de juros, que eu vou utilizar a letra J. Juros vai ser nada mais, nada menos do que o custo de uma operação de crédito ou de uma remuneração de um capital aplicado. Isto é, os juros é o pagamento pelo uso do dinheiro por um determinado período de tempo. Em outras palavras, o juro é a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Exemplo, suponha que você faça um empréstimo no valor de R$1.000 para no final do mês você ter que pagar R$1.200. Qual vai ser o valor dos juros? O valor dos juros vai ser o valor futuro, que é o que você vai ter que pagar de 1.200, menos o valor presente, que é o valor que você pediu emprestado. Dessa forma, o valor de juros vai ser 1.200 menos 1.000, que vai ser igual a R$200. Um outro conceito fundamental que vamos falar de matemática financeira é o conceito de taxa de juros, que vai ser representada pela letra I. A taxa de juros é o quociente entre os juros em um determinado período de tempo sobre o capital inicial, ou seja, I vai ser igual a J sobre o valor presente. No exemplo anterior, a taxa de juros vai ser dada por I, que é igual a J, sobre o valor presente, que é igual a 200 sobre 1.000. E a gente pode dizer assim, que os juros foi de 0,2 ao mês ou de 20% ao mês. A forma de 0,2 ao mês é chamada de forma unitária. A forma de 20% ao mês é chamada de forma percentual. A taxa de juros pode ser escrita dessas duas formas. Uma coisa que a gente tem que falar também é que a taxa de juros ela está sempre ligada a um valor numérico e a uma referência temporal. Como a gente viu no exemplo anterior, a taxa de juros era de 0,2 ao mês ou 20% ao mês. Neste caso, 20% é o valor numérico e a referência temporal é ao mês. Outros exemplos são dados aqui embaixo, como 12% ao ano, 5% ao trimestre, 0,5% em 3 dias. Então, sempre temos que lembrar, a taxa de juros vai estar ligada a ela um valor numérico e uma referência temporal. Prazo. O prazo vai ser representado com a letra N. O prazo é o tempo de duração de uma operação financeira. Exemplo, suponha que tem um empréstimo a ser pago em 3 meses com uma taxa de 2% ao mês. O prazo é o N igual a 3 meses e a referência temporal é 1 mês. Observe que o prazo é diferente da referência temporal, certo? A referência temporal, neste caso, é 1 mês e o prazo é igual a 3 meses. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma representação gráfica ou um diagrama de uma operação financeira. Exemplo. Um empréstimo de R$2.000 concedido por um banco a ser pago no final de 3 meses com juros de R$180. O que é esse fluxo de caixa? O que é um diagrama? Vai ser uma linha horizontal que vai dar referência de tempo, nesse caso de 3 meses, onde as setas verticais representam a saída e a entrada de dinheiro. É claro que esse fluxo de caixa vai depender do ponto de vista de quem está olhando essa operação financeira. Por exemplo, sob o ponto de vista do cliente, ele recebeu R$2.000 e no final de 3 meses vai pagar R$2.000
R$ 1.180. Sob o ponto de vista do banco, o banco empresta R$ 2.000 no início da operação financeira e recebe R$ 2.180 no final de 3 meses, ou seja, no final da operação financeira. Então, observe que o fluxo de caixa está variando. Ele é um gráfico sob o ponto de vista do cliente e um outro gráfico sob o ponto de vista do banco. Resumo da aula de hoje. Nesta aula, vimos alguns conceitos fundamentais da matemática financeira. O conceito de capital, operação financeira, juros, taxa de juros, prazos e fluxo de caixa. Até a próxima aula!